Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora, pessoal! Espero que esteja tudo bem. Então, caneta, papel na mão, porque hoje nós vamos começar a unidade 2, pessoal! E essa unidade 2 está muito legal, porque tem muitos assuntos que eu sei que você tem muita curiosidade. Então, vem comigo, porque a nossa unidade 2 começa agora. Bom, pessoal, nessa unidade 2 nós vamos falar de vários assuntos bem interessantes que vocês têm muitas curiosidades. Nós vamos falar, por exemplo, das tensões internacionais no início do século XX, da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, do mundo entre guerras, do totalitarismo. Nós vamos falar também da Segunda Guerra Mundial, assunto que vocês amam, do Holocausto, criação da ONU, a Guerra Fria, capitalismo e socialismo, descolonização da África, movimentos de libertação nacional. Nós vamos falar das ditaduras, movimentos sociais e os direitos humanos. Então, na aula de hoje, para dar início a essa unidade 2, nós vamos falar das tensões internacionais no início do século XX. Imperialismo, disputas territoriais e rivalidades entre as potências, nacionalismos, alianças militares e corrida armamentista, crises diplomáticas e conflitos regionais pré-Primeira Guerra Mundial, o equilíbrio europeu e o caminho para a guerra total. Bom, pessoal, a aula de hoje começa com essas disputas imperialistas. Então, vão ser essas disputas imperialistas que vão dar origem à Primeira Guerra Mundial, que também é conhecida como Guerra Total, pessoal. Porque por mais que o mundo já tenha passado por várias guerras, a Primeira Guerra ela vai trazer inovações que o mundo simplesmente desconhecia. Então, tudo começa com essa disputa imperialista no século XVIII. Vocês lembram lá nas últimas aulas que nós falamos que o imperialismo vai ser essa disputa territorial entre as potências europeias. As potências europeias industrializadas, elas vão querer três coisas. Elas vão querer matéria-prima, elas vão querer mão de obra barata e elas também vão querer mercado consumidor. Só que na Europa, tudo isso já estava praticamente estagnado. Então, o que essas potências precisavam? Elas precisavam de novos territórios. E vão ser os territórios da África e da Ásia que vão entrar em disputa. Vocês lembram que eu falei também que, por causa do imperialismo, o território africano, o continente da África, vai ser dividido entre essas potências. E aí o que vai acontecer? Quem tinha mais colônias, ou seja, quem tinha mais territórios, se tornava o país mais poderoso. E aqueles países que não tinham, eles eram considerados inferiores. E aí o que vai acontecer? Esses países que não tinham tantas colônias assim, ou muito poucas, eles vão querer mais. E nessa questão de querer mais é que vai acontecer vários conflitos que vão dar origem à Primeira Guerra Mundial, pessoal, certo? Então, na tela, por favor. Bom, pessoal, no final do século XIX, as grandes potências europeias estavam em forte disputa por territórios e influência no mundo. Esse processo ficou conhecido como imperialismo, quando países industrializados buscavam controlar as regiões da África, da Ásia e do Oriente Médio para explorar recursos naturais, expandir mercados consumidores e aumentar seu poder político. Essa competição internacional aumentou muito as tensões entre os países europeus. A expansão imperialista fez com que diferentes potências entrassem em conflito indireto. Inglaterra, França, Alemanha, Rússia e Império Austro-Húngaro buscavam ampliar seus territórios e sua influência econômica. Então, lembre-se, quanto mais colônias um país tem, mais poderoso ele vai se tornar. Então, esses países como Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Império Austro-Húngaro, eles vão começar uma disputa para ver quem tem mais territórios, para ver quem tem mais colônias. Por quê?
Se eu tenho mais territórios, quer dizer que eu tenho mais riqueza, então eu tenho mais poder. Só que quem não vai gostar muito dessa historinha aqui vai ser a Inglaterra toda poderosa. Por quê? No início do século XIX, a Inglaterra, pessoal, era o país mais poderoso, porque foi na Inglaterra que começa a Revolução Industrial. E quem vai começar a disputar com os ingleses vai ser a Alemanha, pessoal, porque a Alemanha ela vai ser recém-unificada e ela vai começar a se industrializar e vai ser uma rival dos ingleses. E isso vai desagradar e muito a Inglaterra e também a França. E aqui você vê, quanto mais territórios tem uma potência, tem um país, mais poderoso ele vai ser, pessoal. Alguns países, como a Alemanha e a Itália, estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrida no final do século XIX. A Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado de fora do processo neocolonial. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias ricas em matérias-primas com um grande mercado consumidor. Pessoal, não sei se vocês vão lembrar, mas nas últimas aulas nós falamos sobre a unificação da Itália e também da Alemanha. A Itália em 1870 e a Alemanha em 1871. O que acontece? Quando um reino ele se unifica, ele se torna um único país. Só que no caso da Itália e da Alemanha, vão se unificar muito tarde, porque enquanto a Alemanha e a Itália eram ainda reinos divididos e dominados, países como França e Inglaterra já eram independentes, já estavam praticando o imperialismo, já estavam conquistando territórios. E com isso, o que vai acontecer? A Alemanha e a Itália vão ficar para trás, vão ficar de fora dessa disputa. Somente quando vão se unificar, ou seja, se tornar um único país, é que a Alemanha e a Itália vão começar a conquistar territórios. Então é por isso que a Alemanha e a Itália vão ficar de fora, porque quando o imperialismo começa, nem a Itália e nem a Alemanha eram unificados, certo? Então vamos continuar. Bom, pessoal, a Alemanha havia se unificado apenas em 1871, passou a disputar espaço com potências mais antigas como a Inglaterra e também a França. O crescimento industrial e militar alemão causou preocupação entre seus rivais. Pessoal, a Alemanha, além dela ser uma rival da Inglaterra, ela também vai ser uma rival da França. Por quê? Porque a Alemanha e a França vão ter uma briga muito antiga por uma disputa de um território chamado Alsácia-Lorena. O que é esse território da Alsácia-Lorena, professora? É um território muito rico em minério de ferro e carvão, matéria-prima fundamental para a produção do aço, de armas, ferrovias e máquinas. Então, em 1871, a Alemanha entra em guerra com a França e acontece que a Alemanha ela vai sair como vencedora e esse território fica com a Alemanha, o que vai facilitar a sua industrialização. E com essa industrialização, a Alemanha ela vai poder rivalizar tanto com a Inglaterra quanto com a França. Então já anota aí no seu caderno que a disputa pela Alsácia-Lorena foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, pessoal. E aqui nós temos uma guerra total, que é a Primeira Guerra Mundial, onde nós vamos ter a política de alianças, onde nós vamos ter as trincheiras. Só que aí, pessoal, isso aí vai ficar para a próxima aula, certo? Então vamos continuar. Essas disputas territoriais e econômicas contribuíram para criar um clima de competição permanente entre os países europeus. O imperialismo ajudou a preparar o terreno para a Primeira Guerra Mundial, pois as rivalidades acumuladas ao longo de décadas tornaram a paz cada vez mais frágil, pessoal. E com isso, nós vamos continuar. Aqui nós vamos falar sobre os nacionalismos, alianças militares e a corrida armamentista.
tanto o nacionalismo quanto alianças militares e a corrida armamentista, pessoal, também são causas da Primeira Guerra Mundial. Então, anota aí, certo? Bom, em várias regiões da Europa, especialmente nos Balcãs, diferentes povos lutavam por independência ou por maior autonomia. Sérvios, croatas, bósnios e outros grupos buscavam formar seus próprios estados. Esses movimentos nacionalistas criavam conflitos constantes, pois vários impérios, como o austro-húngaro e o otomano, dominavam esses territórios. Então, assim, presta bem atenção nesse mapa aqui. Pessoal, tudo isso aqui está pintado nesse mapa é os Balcãs. Pessoal, os Balcãs é considerado o barril de pólvora da Europa. Por quê? Porque foi pela disputa desse território aqui que nós vamos ter o estopim da Primeira Guerra Mundial. Mas aí não confunda, a disputa dos Balcãs não foi o motivo principal da Primeira Guerra Mundial, mas foi por causa dessa disputa desse território que vai acontecer, né, que vai ser declarado a Primeira Guerra Mundial em 1914. Então vamos lá para me te explicar. Bom, pessoal, tudo isso aqui que está pintado no mapa é os Balcãs, ou seja, povos que falam uma língua parecida, que falam a mesma língua, que têm uma cultura muito parecida. E esses povos aqui, esses países, eles são considerados de origem eslavas. Então, só que os Balcãs, pessoal, que é uma região estratégica, porque faz a ligação com o mar Mediterrâneo, então é uma ligação praticamente da Europa com o Oriente. Essa região vai ser disputada por esses países imperialistas. Só que quem estava dominando aqui os Balcãs, pessoal, era um império chamado Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro era aliado da Alemanha. Só que esses países que estão aqui, por exemplo, a Croácia, Bósnia, Sérvia, queriam que o Império Austro-Húngaro deixasse essa região e tornasse esses países países independentes, países livres. Então, o que vai acontecer? Essa região, que é os Balcãs, vai ser disputado tanto pelo Império Austro-Húngaro quanto pela Rússia, pessoal, porque a Rússia também é de origem eslava. Então, vai criar uma rivalidade aí entre a Rússia e o Império Austro-Húngaro por essa região, e dessa disputa nós vamos ter também o estopim da Primeira Guerra Mundial. Então, grave aí, os Balcãs, pessoal, o barril de pólvora da Europa, vai ser um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Vai ser a disputa pela autonomia desses países, certo? Então, vamos continuar. No início do século XX, o nacionalismo era uma das forças políticas mais importantes da Europa. O nacionalismo defendia a ideia de que cada povo deveria ter seu próprio Estado e que sua nação era superior ou mais importante que as outras. Esse sentimento fortalecia a união interna dos países, mas também aumentava as rivalidades internacionais. Então, a gente vai voltar aqui. O que é o nacionalismo? O nacionalismo, ele prega que um país, um povo, ele tem que defender a sua nação, tem que defender o seu território e que esse povo é um povo superior. Só o que está acontecendo aqui? Os Balcãs, pessoal, que é essa região aqui, está sendo dominado por um outro império que não tem nada a ver com eles. Não fala a mesma língua, não compartilha da mesma cultura. Então, isso está ferindo esse nacionalismo, está impedindo o desenvolvimento dessa região. Então, o que os Balcãs queriam? Ou seja, os países que pertencem a essa região queriam a sua independência. E foi em busca dessa independência que vai gerar várias rivalidades que vão ocasionar na Primeira Guerra Mundial. Vamos continuar. Ao mesmo tempo, países europeus começaram a formar alianças militares
para se proteger de possíveis ataques. Surgiram dois grandes blocos. Então, isso aí você vai gravar na sua cabecinha, certo? Porque isso aí cai na prova, então presta bem atenção. Bom, nós vamos ter duas alianças na Primeira Guerra Mundial, pessoal, que não vai ser formada durante a guerra, vai ser formado muito antes. Então, por exemplo, quando você vai... É um exemplo assim, nada a ver, mas eu vou falar esse exemplo, certo? Quando você vai brigar com alguém, pessoal, quando você vai para a guerra, você não pode ir só, você tem que se aliar a outras pessoas, a outros países. Então, como a guerra está se aproximando, o que vai acontecer? Esses países, eles precisam se aliar, eles precisam formar alianças. Por quê? Não tem como eu ir para a guerra sozinho contra outros países. Então, eu tenho que levar alguém comigo, e esse alguém vai ser outros países. Então, nós vamos ter duas alianças, grave isso aí. A primeira vai ser a Tríplice Aliança, que vai ser formada por 3 países. Professora, só 3 países vão participar? Não, pessoal, olha só o nome, Primeira Guerra Mundial. Não é todo mundo que vai participar, porém, de uma forma ou outra, direta ou indireta, esses países, vários países vão estar inseridos na Primeira Guerra Mundial. Então, por que tríplice? Porque esses 3 aqui vão ser os principais, vão ser os líderes dessa aliança. Então, nós vamos ter a Tríplice Aliança, que vai ser formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Então, nós temos aqui a Alemanha e a Itália, pessoal. Lembra que eles vão ficar de fora do imperialismo porque vão se unificar depois. E nós vamos ter esse Império Austro-Húngaro aqui, que como no final da Primeira Guerra, ele vai simplesmente acabar, certo? Então, o Império Austro-Húngaro, ele acaba com o fim da Primeira Guerra Mundial. E nós temos aqui a Tríplice Entente, que vai ser composta por França, Rússia e Reino Unido. Pessoal, então, na prova Enem, em qualquer outro lugar que você for ler, que você for fazer prova, lembra, Tríplice Aliança formado por 3 países, Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Tríplice Entente vai ser composta por França, Rússia e Reino Unido. Com o andar da guerra, pessoal, vai entrar mais países aí, mas esses 3 que eu citei em cada aliança são os principais. Então, não esqueça disso aí. Então, aqui nós temos um breve resumo do que vai ser a Primeira Guerra Mundial, mas não se preocupe, pessoal, porque na próxima aula nós vamos falar, vocês vão entender tudinho sobre a Primeira Guerra Mundial, mas nós temos aqui um resumo, certo? Um mapa mental. Então, aqui nós vamos ter as alianças militares, lembra? Tríplice Entente, que vai ser o Reino Unido, França e a Rússia. Nós vamos ter a Tríplice Aliança, nós vamos ter a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e também a Itália. Mas, professora, por que a Itália vai entrar? Porque a Itália, assim como a Alemanha, ela também queria territórios, pessoal. E a gente só consegue territórios através da guerra, certo? Então, vamos continuar. Nós temos aqui no mapa essas alianças distribuídas. Então, de vermelho está a Tríplice Aliança e de azul a Tríplice Entente. Então, tem um mapa aqui para você conseguir visualizar de uma maneira mais clara. E aqui em Sarajevo, pessoal, que fica na Bósnia, é que vai acontecer um assassinato muito famoso, que é o assassinato do Francisco Ferdinando, que vai ser o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele vai ser assassinado aqui na Bósnia. Diga-se de passagem que a Bósnia, pessoal, ela pertence aos Balcãs. Então, lá na Bósnia, é que o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que domina os Balcãs, vai ser assassinado. E a partir desse assassinato, pessoal, é que vai começar a Primeira Guerra Mundial em 28 de julho de 1914. Mas, professora, foi por causa desse cara que começou uma guerra mundial? Não, pessoal, lembra, tem vários motivos. Mas o estopim vai ser o assassinato do herdeiro do trono do Austro-Húngaro, certo? E aí nós vamos ter aqui
é o atentado em Sarajevo, que vai ser a capital da Bósnia. Nós vamos ter o ultimato que o Império Austro-Húngaro vai dar para a Sérvia. E aí começa a declaração de guerra entre a Alemanha, entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, certo? Então vamos continuar. Bom, no início do século XX, a Europa passou a investir cada vez mais na indústria bélica e nas forças armadas, mobilizando a nação através de propagandas que visavam o patriotismo e o civismo. Olha só que interessante, pessoal. A guerra, o mundo estava se encaminhando para essa guerra devido a essas disputas imperialistas. E aí vai ser durante a guerra, pessoal, que vai surgir essas tecnologias de guerra, que são essas armas que o mundo jamais tinha visto. Então nós vamos ter o desenvolvimento do lança-chamas, que vai surgir aí na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter o surgimento da metralhadora, também surge na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter os aviões, que a princípio só conseguia levar o piloto só para fazer reconhecimento, mas depois vão começar a desenvolver o projeto e aí eles já vão levar bombas para bombardear as cidades. Nós vamos ter os tanques de guerra também que vão surgir, pessoal, durante a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter o gás, né, que vai ser os gases que as armas que vão surgir na Primeira Guerra Mundial também. E nós vamos ter os portas-aviões, que são esses navios gigantes que agora um avião ele pode pousar em pleno mar. Além disso, nós vamos ter os submarinos também, que vai ser a principal arma alemã, que inclusive é por causa de um submarino que Brasil vai entrar nessa guerra e também os Estados Unidos. Pessoal, vamos continuar. A qualquer momento, um conflito envolveria uma guerra entre todas as nações incluídas na política de aliança. Esse clima de militarização aumentou a tensão internacional e deixou a Europa preparada para um grande conflito. Então, mais uma vez, ninguém sabia que essa guerra ia acontecer, mas os países já estavam se preparando. Por quê? Porque havia, pessoal, muita rivalidade entre esses países. Lembre-se, quanto mais territórios, quanto mais colônias um país ele conseguia, mais poderoso ele se tornava. E quando um país ele se tornava muito poderoso, os outros países não iam querer que ele se tornasse mais poderoso que ele. Então, vai começar aí uma disputa. Então, esses países eles vão se armar, é o que nós chamamos de paz armada, já para se preparar para um possível conflito, para uma possível guerra. E além disso, lembra, vai ter também as políticas de alianças. Não tem como você ir para uma guerra sozinho, você tem que levar aliados com você. E aí essas alianças elas vão ser formadas só esperando o momento. E o momento chegou, que vai ser aqui, pessoal. Crise diplomática e conflitos regionais pré-Primeira Guerra Mundial. Então, antes de 1914, várias crises internacionais mostravam que a situação na Europa era extremamente instável. Pequenos conflitos diplomáticos ou disputas regionais poderiam facilmente se transformar em guerras maiores, devido às alianças militares entre os países. E aqui nós vamos ter mais uma causa da Primeira Guerra Mundial, que é a questão marroquina, ocorrida em 1905 e 1911. Nessas crises, a Alemanha e França entraram em confronto diplomático pelo controle de Marrocos, no norte da África. A Alemanha tentou desafiar a influência francesa na região, o que aumentou ainda mais as rivalidades entre as potências europeias. Pessoal, não sei se você sabe, mas Marrocos fica no norte da África. E Marrocos quase faz parte do território europeu, se não fosse o Estreito de Gibraltar. Então aqui você tem, imagina aí, tá? Marrocos, você tem uma faixa de água e aqui você tem a Espanha, pessoal. Então, Marrocos quase faz fronteira aqui, se não fosse o Estreito de Gibraltar. Mas está muito perto, certo?
Então, o que que acontece? Marrocos vai ser alvo de disputa entre a França e a Alemanha. O que que acontece? Se a Alemanha ela dominasse Marrocos, a Alemanha ela podia a qualquer momento fechar o Estreito de Gibraltar, que é uma importante rota comercial. Então isso aí não é, digamos, interessante para os franceses. Então vai haver essa disputa aí pelo domínio de Marrocos. No final, vai acontecer um acordo entre França e a Alemanha, onde a Alemanha ela vai abrir mão em troca de territórios, é claro, e aí a França ela domina todo o Marrocos. E aí essa disputa entre França e a Alemanha é muito antiga, como eu falei para vocês, começou em 1871, lá na Guerra da Alsácia-Lorena, onde os franceses eles vão ser derrotados, vão sofrer uma derrota amarga, e é a partir daí que essa rivalidade ela vai se intensificar ainda mais. Outra região muito instável era a Península Balcânica, no sudoeste da Europa. Com o enfraquecimento do Império Otomano, vários povos começaram a disputar territórios e independência. Em 1912 e 1913, ocorreram as guerras balcânicas, nas quais diferentes países lutaram pelo controle da região. Então aqui nós vamos ter mais uma causa da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá, temos a questão marroquina e agora nós vamos ter a questão balcânica mais uma vez. Lembra, pessoal, os Balcãs está aqui no mapa mais uma vez. Por que que é importante? Porque dá acesso ao mar Mediterrâneo, pessoal. Então, esse mar Mediterrâneo é uma importante rota comercial. Então, é por isso que essa região ela é tão importante, tanto para a Tríplice Aliança, quanto para a Tríplice Entente. E aí, essa região, esses países, vão tentar ser independentes do Império Austro-Húngaro, que era o império que estava dominando aqui esta área. Esses conflitos regionais mostravam que a Europa estava cheia de tensões acumuladas. A Primeira Guerra Mundial não surgiu de um único acontecimento, mas de uma série de crises e rivalidades que, ao longo do tempo, tornaram o sistema internacional extremamente instável. Então, eu vou voltar aqui novamente nos Balcãs, certo? Na Península Balcânica, para você entender ainda melhor esse conflito, certo? Então, vamos recapitular. As causas dessa Primeira Guerra Mundial. Primeiro, vai ter a disputa imperialista, lembra? Nós vamos ter a questão marroquina, que vai ser a disputa por Marrocos. E nós vamos ter a disputa pelos Balcãs. Além disso, tem a questão do nacionalismo também, onde esses povos, eles pertencem a uma mesma etnia. Então, o que eles queriam? Eles queriam expulsar o Império Austro-Húngaro dessa região e tornar todos esses países aqui independentes. Só que se o Império Austro-Húngaro perde a região, perde o quê? Perde influência, perde poder, pessoal. Então, quem não vai gostar nada dessa história vai ser esses países que querem essa independência. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer aquele assassinato bem aqui, ó, do herdeiro do Império Austro-Húngaro, que é o Francisco Ferdinando. Ele vai ser assassinado em Sarajevo, a mando, pessoal, da Sérvia, certo? Então, quem vai assassinar o príncipe herdeiro vai ser um sérvio de 19 anos chamado Gravilo Príncipe. Ele vai até a Bósnia, ele vai matar tanto o Francisco Ferdinando quanto a esposa dele, e isso vai gerar uma crise muito grande, uma crise política, onde a Sérvia ela vai assumir aí a autoria do atentado, só que a Sérvia, pessoal, ela vai ser aliada da Rússia. Então, a Rússia ela também queria ver o Império Austro-Húngaro longe dos Balcãs. E aí é que vai começar essa rivalidade. Então, começa aqui. É aqui em Sarajevo, o que nós chamamos de o estopim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ia acontecer de qualquer forma,
mas eles queriam um motivo rápido. E esse motivo rápido foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, certo? Então vamos continuar. E aqui nós temos o equilíbrio europeu e o caminho para a guerra total. Durante grande parte do século XIX, as potências europeias tentaram manter um sistema chamado equilíbrio do poder. A ideia era evitar que um único país se tornasse dominante no continente. Para isso, estados buscavam alianças e acordos diplomáticos que mantivessem um certo equilíbrio entre as forças políticas e militares. No entanto, esse equilíbrio começou a se enfraquecer no século XX. O crescimento econômico e militar da Alemanha mudou a distribuição de poder na Europa. Ao mesmo tempo, rivalidades antigas entre França e Alemanha, além das disputas nos Balcãs, aumentavam as tensões entre os países. Olha só que coisa interessante aqui. Esse equilíbrio consiste no quê? Todo mundo ter territórios para que não aconteça um conflito. Só que o fato da Alemanha estar se destacando desagrada antigos impérios. Então, o que vai acontecer? A Alemanha ela é uma ameaça. E essa ameaça ela é comum a vários outros países. Então, países como a Inglaterra e também a França vão tentar frear esse desenvolvimento econômico e industrial alemão. Por quê? Porque se a Alemanha se torna uma potência industrial, quem vai ficar e quem vai perder vai ser a Inglaterra, seguida da França, pessoal. E é a partir dessa disputa que vai começar essas rivalidades territoriais e rivalidades da Primeira Guerra Mundial. Os sistemas de alianças que deveriam garantir a paz acabou se tornando uma situação mais perigosa. Se um conflito surgisse entre dois países, as alianças poderiam arrastar várias outras nações para a guerra. Foi exatamente isso que aconteceu após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 1914. Pessoal, aqui nós temos a imagem do Francisco Ferdinando, aqui também está a sua esposa. Os dois vão morrer em junho, certo? Durante o ataque em Sarajevo pelo jovem sérvio. E aí, a partir disso aí, é que vai começar uma crise diplomática. Então, vai ser a partir desse assassinato que nós vamos ter aí o início da Primeira Guerra Mundial, no dia 28 de julho. E aí, esse atentado, ocorrido em Sarajevo, desencadeou uma sequência de declarações de guerra entre as potências europeias. Em poucas semanas, quase toda a Europa estava envolvida no conflito. Assim começou a Primeira Guerra Mundial, um conflito que se tornaria uma guerra total, transformando profundamente a história do século XX. Bom, pessoal, e aí, gostaram da aula? Espero muito que sim. Só para a gente ainda continuar nessa questão da Primeira Guerra Mundial, então o assassinato não foi a causa principal, mas sim um estopim, aquela causa rápida para essa guerra começar. Lembre-se, o Francisco Ferdinando, ele era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Império Austro-Húngaro que dominava toda a região dos Balcãs. E esses países, como Sérvia, como Bósnia, queriam a sua independência. Então, enquanto o Império Austro-Húngaro estivesse ali, eles não eram independentes. E aí, quando ele é assassinado, começa essa crise diplomática e aí ocorre a Primeira Guerra Mundial. É importante falar que a gente fala de Primeira Guerra Mundial porque a gente não sabia que ia acontecer uma segunda. Mas a Primeira Guerra Mundial é chamada de a Grande Guerra. Por quê? Porque a Europa, que estava vivendo um período próspero, industrial e econômico também, vai se deparar com essa guerra que vai trazer novos países, que vai acabar com impérios, que vai trazer armas capazes de destruir o mundo, pessoal. Então é por isso que nós chamamos de a Grande Guerra.
Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Tem mais por aí. Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!